pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje venho responder a uma tag, ao tempo que eu já não respondo a uma tag. Então, eu fui tagada aqui pela nossa Patrícia Rodrigues, pela nossa Tita, a responder aqui uma tag. Eu digo-vos, antes de mais, que não preparei nenhuma das respostas, portanto isto vai ser um bocadinho espontâneo e um bocadinho aquilo que vai cá dentro e está no momento para sair, que é assim mesmo. Vocês sabem que eu adoro responder a tags porque, de certo modo, acaba por nos dar a conhecer um bocadinho mais sobre nós enquanto leitoras, e eu acho que isso é tudo muito maravilhoso. Agora, sem mais demoras, porque para isto não se tornar muito grande, vamos a isto. Primeira questão: comprar o livro ou pedir emprestado? É assim, eu gosto sempre de comprar. Pedir emprestado, eu acho que a pessoa não ficaria com o livro 100% da forma como me entregou, porque vocês já devem ter se apercebido aqui em algumas opiniões que faço, que eu gosto muito de sublinhar algumas, às vezes só alguns spoilers, que para mim fazem sentido para também criar ali a narrativa, visto que não estou todo o dia a ler e que também tenho memória de peixinho. Outras vezes são citações que me dizem alguma coisa e que depois no Instagram ou assim eu gosto sempre de partilhar convosco, e são coisas que me dizem alguma coisa, portanto eu gosto muito de tornar o livro muito meu. Portanto, sem dúvida, comprar o livro. Segunda questão: quando compras os livros, gostas de os cheirar? É assim, quando o livro é novo, eu gosto. Gosto muito mesmo. É assim, eu confesso que há algumas editoras que devem usar um certo tipo de tinta ou papel reciclado ou lá o sei lá o quê, que aquilo vem com um cheiro assim meio medonho. E livros em segunda mão também não cheiro. Mas livros novos, e tem assim editoras que acabam por deixar aquele cheirinho especial. Eu confesso que às vezes cheiro muito os livros. Terceira questão: livros impressos ou e-books? É assim, a minha questão com o e-book, eu acho que já tinha partilhado isto convosco, mas de qualquer maneira aqui vai. É que eu acho que com o e-book, a primeira coisa, eu não consigo ler a nível textual. Para mim perde toda a atenção. Durante ali um bocado de tempo, talvez 10, 15 minutos, tudo bem, mas depois disso eu acho que perco toda a atenção na história e assim, portanto, para mim não funcionam os e-books. Claro que é muito mais fácil uma pessoa levar o cubo ou assim na mala e de vez em quando a ler ou aproveitar a hora de almoço ou assim. Eu, nas minhas horas de almoço, agora estou em regime de teletrabalho, mas quando estava no escritório, eu optava sempre por levar livrinhos mais leves, não levar alta calhamaços, porque aquilo era um peso na mala, mas livros impressos, sem dúvida, para mim tem uma experiência mais completa na leitura e que para mim faz todo o sentido. Quarta questão: costumas requisitar livros na biblioteca? É assim, eu confesso-vos uma coisa, eu já não entro numa biblioteca há algum tempo. A primeira, porque para mim não me dá jeito. Porque, por exemplo, primeiro não fica em caminho para o trabalho ou alguma das voltas que eu faça. Segunda, o meu horário e com N líderes e não sei o quê, depois não é compatível a nível de horários. Eu, quando era mais nova e quando estava na escola, chegava a requisitar um ou outro livro e acabava por andar com ele na mala para ler quando, quando tinha tempo. Mas agora, depois de adulto e ter outro tipo de vida que não tinha enquanto jovem, obviamente, a última vez que eu visitei uma biblioteca, vejam lá só,
foi para eventos do meu trabalho. Ou seja, requisitar e ter aquela experiência de biblioteca eu já não tenho há muito, muito tempo. E eu tenho imensa pena de não conseguir organizar-me mais ou não conseguir ter essa experiência. Também agora com esta situação é completamente normal nós estarmos fechadinhos no nosso casulo. Mas eu tenho imensa, imensa pena de não conseguir organizar-me ou criar algum tempo ou assim para estar mais ativa nisso. Quinta questão. Já leste livros em apenas um dia? Já. Eu já tive livrinhos mais curtos, é perfeitamente normal. E tem livros que, por exemplo, se tiver algumas ilustrações, mesmo que seja um livro, por exemplo, com 200 páginas e com alguma ilustração ou algum espaço de página ou assim, eu acho que se o livro for realmente bom, nós acabamos por ler. Eu, por exemplo, concluí agora há pouco tempo 300 e tal páginas, o Eleanor and Park, hum, em apenas 2 dias. Também calhou o fim de semana, pronto. E isto tudo entre as lidas e tudo mais, consegui em 2 dias. Se calhar se ele tivesse menos de 100 páginas, eu tinha conseguido concluir num só dia. Mas pronto, pormenores à parte. Sexta questão: ler em casa ao ar livre. Eu acho que são duas experiências completamente diferentes. Ler ao ar livre, temos aquele som de fundo, ou do mar, ou dos passarinhos, já não sei o que é. Muito, muito relaxante enquanto nós lemos, obviamente. Mas também temos a desvantagem, por exemplo, se for na praia com areia, aquele fica o livro todo lindinho, faz de trazer para casa. Quando a gente chega a casa, acabamos por abrir o livrinho e ter um baldinho de areia para alguma obra que a gente faça entretanto cá em casa e é maravilhoso. Ler em casa, eu adoro ler em casa. Adoro ler em casa. No meu sofazinho, às vezes na cama, estou confortável e pronto, ler em casa é simplesmente maravilhoso. Uma pessoa faz para não ter qualquer distração e obviamente entre um e outro, quer dizer, no verão eu gosto sempre de ler à sombrinha ou assim. Portanto, no verão talvez ler ao ar livre e assim em dias mais frescotes dentro de casa. Sétima questão, preferes livros únicos ou séries? É assim, já teve uma altura da minha vida que eu preferia muito séries, porque na estante ficava bonitinho, ficar alguns livros com a mesma sequência de cores e imagens e não sei o quê, na estante, mas agora não me faz realmente confusão. Seja séries ou seja livros individuais, para mim tanto faz. Logo que eu gosto da autora ou do autor e gosto dos géneros e assim, para mim não me faz confusão ser de um modo ou do outro. Oitava questão. Já compraste livros pela capa? Quem não? Quem não comprou livros pela capa? E quem não comprou livros com uma capa muito, muito feia e o livro ser espetacular? Nona questão, escreves nos livros? Eu confesso-vos que há alguns anos atrás eu escrevia nos livros. Vocês sabem aquelas folhinhas que vêm no final vazias dos livros? Eu aproveitava para fazer os meus resumos de leitura nessas capinhas, nessas folhinhas. Pois, eu agora, o que eu faço de escrever nos livros, se vocês quiserem, é mais sublinhar as minhas citações e colocar aqui o post-it. E mais aqui no início, em que escrevo o meu nome e as datas de leitura. Se isto for escrever nos livros, sim. Se isto for considerado que não escrevo nos livros. Portanto, 10ª questão, post-its ao dobrar a página. Sem dúvida para mim, os post-its funcionam lindamente e até quando levo o livro fora de casa, levo sempre um bocadinho de post-its, ou então se me esquecer, acabo por exemplo, fazer aqui no bloco de notas ou assim a página e depois chego a casa e faço esse trabalhinho de casa, portanto. 11ª questão, alguma vez abandonaste um livro a meio? Quem não? Quem não? Eu já abandonei alguns livros que ali a metade do livro não me diziam nada e eu sentia que estava, de certo modo, a perder tempo
e já vi esses mesmos livros, outras pessoas a lerem e a adorarem os livros e a serem os livros da vida delas. Já li um livro em esforço, e não estarem a dizer nada e chegar ao final do livro e eu pensar assim: bem, eu acabei de perder tempo com este livro acabou por não me dizer nada, e se eu tivesse abandonado a meio, não tinha perdido tempo, nem tinha perdido grande coisa da história. Portanto, já tive um bocadinho das duas experiências. 12ª questão, já compraste livros em segunda mão? É assim, há alguns anos atrás eu não concordava muito com essa ideia, mas agora, muito recentemente, o que eu tenho feito, algumas compras até mais cá por casa, é aproveitar em segunda mão. O que tem relativamente segunda mão com os livros novos é que às vezes no Trend Stories ou no LX, no LX não sou muito comprar, sou mais do Trade Stories, mas já tive experiências assim um bocadinho más, como o livro vir amarelado e ninguém me dizer nada. Já tive livros, alguns que já vos mostrei por aqui, em que não vieram embalado nas melhores condições e depois isso ficou meio coisa. Portanto, sim, compro livros em segunda mão. Alguns até opto por comprar às mesmas pessoas. E agora, muito recentemente, eu comecei a comparar o preço do livro novo com o livro de segunda mão, porque às vezes não recompensa mesmo nada. Às vezes a diferença é de 2, 3 euros. E para termos um livro novo. E às vezes acaba por não recompensar. Portanto, compro em segunda mão quando vale a pena. Quando não vale a pena, aguardo na minha wishlist e alguma promoção, algum vale, eu acabo por aproveitar. Que eu ia. 13ª questão: thrillers ou romances? Para quem me conhece um bocadinho, vocês sabem que a minha praia é os romances. Pronto. Romances contemporâneos, romances de época, romances históricos também. Eu leio de romances de tudo um pouco. Também gosto muito de thrillers e ultimamente tenho aproveitado, por exemplo, para desanuviar de um livro que é sempre uma mensagem muito forte ou assim, aproveito sempre um thriller, ou se eu quero fazer uma leitura mais rápida, ou assim. Portanto, sim, adoro. Adoro. Romances são a minha praia, obviamente, mas também gosto muito, muito de um bom thriller. 14ª questão. Já tapaste uma parte do livro para evitar spoilers? Eu tinha para aí 15, 16 anos e eu fazia muito isso. Eu começava a ler os livros e depois, na altura, lia talvez um por mês. E como tinha, por exemplo, dias que eu não lia, o que é que eu fazia? Começava a ler a história, conhecia as personagens e depois, talvez ao quarto ou quinto dia, eu virava para a última página, via os spoilers todos e lia a última página como a história acabava e depois pensava se continuava o livro ou não. Tipo, se o final, entre aspas, me agradasse, eu continuava o livro e quando era assim meio choco, eu acabava por deixá-lo lá na cabeceira e acabava por ler outro ou deixar aquela leitura para mais tarde. Portanto, eu já li e agora confesso-vos até uma coisa. Eu agora, quanto mais vou às cegas para um livro, eu sinto que mais surpresa ou surpreendida fico com aquele livro. Portanto, ultimamente, o que é que eu faço? Eu vou muito pelas opiniões também aqui dos colegas, de livros de pessoas que me fazem sugestões e assim, e eu acabo por confiar mais nisso do que pelas sinopses. Eu já há algum tempo que já não me lembro de ter lido uma sinopse. E ultimamente, quando compro livros, já não é muito por aí. E confesso que às vezes há sinopses que acabam por dizer tudo do livro. E uma pessoa depois fica ali naquela sem saber se compra ou se não compra. 15ª e última questão. Costumas deixar livros na TBR e comprar novos? Quem não? Quem não tem já livros por ler em casa e não acaba por
comprar mais. Eu já um dia desses estava a falar com uma pessoa aqui do Booktube, agora não me lembro também no nome, eh, porque eu acabo por também conversar e trocar ideias com algumas pessoas. Ahm, mas eu estava a dizer que tinha quase 200 livros em casa por ler e acabava às vezes por dar oportunidade ou àqueles que me vêm de editoras, ou daqueles que me vêm de autores, ou, por exemplo, às vezes de novidades que eu compro e quando cheguei a casa eu pego logo nele e acabo por ir deixando os outros. E a pessoa perguntou-me assim: Ah, não tens vergonha de ter quase 200 livros em casa e ainda não ler? Eu não me sinto mal com isso, até me sinto mais aconchegada, porque se calhar o dia em que hum, chegar a um ponto em que eu não tenha nada para ler em casa está cada vez mais longe. E pronto, eu continuo a ler, continuo feliz da vida com os meus livrinhos. Tem histórias que me deixam mais feliz e maravilhada do que outras, mas isso em tudo acontece. Portanto, não me sinto mal e quando me apetece comprar livros ou quando eu tenho vales ou quando chego em livrinhos de editoras ou assim, leio e vou acabando por deixar os outros. Claro que este é um bocadinho o meu método de trabalho, há pessoas que trabalham de outra forma, não interessa nada. O que importa é que uma pessoa seja feliz, se sinta especial, sinta prazer com a leitura. E a leitura, como eu costumo muito dizer por aqui, para mim, ler é é a água que nós precisamos ao final do dia, literalmente. É o meu modo de terapia, é o meu modo de sentir-me mais calma, de. Como é que eu ia dizer? De afastar um bocadinho a ansiedade e o stress que o dia nos deixa. Portanto, estou muito, muito feliz com isso e que venha mais livros e mais histórias para nos tirar o juízo, porque daqui a dias, em vez de 200, eu tiver 500 em casa para ler, eu estou muito bem na mesma com isso. Portanto, não tem problema nenhum em ter quase 200 ou 500 ou 1000. Logo que eu tenha espaço em casa para levar isto tudo, está tudo bem. E bem, malta, eu acho que este vídeo já está muito, muito extenso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um bocadinho aqui mais desta minha faceta, enquanto pessoa, enquanto leitora. Não se esqueçam de fazer like no vídeo. Não se esqueçam, se só chegarem agora, de subscreverem o canal, de deixarem as vossas observações nos comentários. Vocês já sabem que isso é muito importante. Nós estamos aqui vídeo após vídeo após vídeo, estar sempre a repetir as mesmas coisas, mas é para vocês também desse lado compreenderem o quanto é importante para nós. Portanto, olha, nós vemos num próximo vídeo e façam boas leituras entretanto. E fiquem bem e aproveitem para ver os vídeos, para partilhar com os vossos amigos, pois vou gostar muito, muito disso. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!